A sessão solene foi realizada no plenário Bento Gonçalves do Memorial do Legislativo, prédio que foi a primeira sede da Assembleia. Cada bancada escolheu um parlamentar para falar em nome do partido. O primeiro pronunciamento foi do deputado Edson Brum, atual presidente do parlamento. Ele afirmou que o aniversário é uma data que convida à reflexão sobre o papel do poder legislativo ao longo da história como um dos pilares da democracia. Pensemos sobre o fundamental papel do poder legislativo como pilar do Estado democrático de direito, principalmente nos tempos mais sombrios. Foi assim, ao tempo do Império, quando a instalação da Assembleia configurou um corajoso grito de basta. Foi assim no advento da legalidade. Foi assim nos tempos da ditadura militar, quando o nosso legislativo foi um dos únicos em todo o Brasil a permanecer com as portas abertas. Essa tribuna nunca foi silenciada. O deputado Luiz Fernando Mainardi também destacou que a casa foi referência em episódios como o da legalidade em 1961 e durante os anos do regime militar. E hoje os políticos têm um desafio importante a enfrentar, que é o da reforma política. É, portanto, um local de elaboração política e de defesa daquilo que, mesmo nos momentos de crise, como estamos vivendo hoje em função de um processo de representação absolutamente esgotado que nós temos no Brasil, nós estamos a cada vez mais convencidos de que crise na democracia se resolve com mais democracia. E mais democracia significa as pessoas poderem dizer o que pensam e essa casa dizer que nós precisamos ter mais democracia. Ela é o sustentáculo da democracia, da liberdade. O deputado Enio Bassi lembrou que a Assembleia foi criada 5 meses antes da Revolução Farroupilha e que foi um dos deputados da casa, Bento Gonçalves, que se levantou contra o Império. No primeiro dia de instalação do trabalho legislativo, Bento Gonçalves já apresentou propostas de rebelião contra o Império e aí, logo depois disso, tivemos a Revolução Farroupilha. Então, esse parlamento já começou com força, com energia e com transformações. E depois teve papéis fundamentais com a própria legalidade, com a volta da democracia. E por aqui passaram lideranças como o Brizola, que foi um visionário. Já em 1946, quando foi deputado estadual, Brizola já pregava que a educação era tudo. O deputado Frederico Antunes ressaltou que o poder legislativo sobreviveu a inúmeras mudanças políticas e que nunca esteve alheio aos problemas do Estado. Uma das comissões instaladas nas últimas semanas, por exemplo, vai discutir o Pacto Federativo. A história do parlamento do Rio Grande do Sul é uma história muito rica. Nós conseguimos perpassar ao longo desses 3 séculos com atos e gestos que viraram muitas vezes motivo de serem copiados, respeitando sempre o povo como o opinador, o indicador maior de nossas atitudes. Aqui o parlamentar não fala por si, ele fala realmente levando em consideração o que muitos querem que ele fale. E se porventura ele falhar, ele é substituído. Os parlamentares lembraram ainda que a Assembleia foi espaço para manifestação de nomes como Silveira Martins, Getúlio Vargas, Flores da Cunha, João Goulart, Leonel Brizola e Paulo Brossard. Representantes dos poderes e órgãos do Estado acompanharam a solenidade. Esta casa tem um desafio para frente, para muito mais do que mais 180 anos. Um desafio exatamente de enfrentar essas questões em que se cobra cada vez mais transparência, democracia. E essa casa passou por situações muito delicadas. A luta tributária na época de Bento Martins, o problema que hoje é até um cenário parecido, que tanto se falou aqui do fortalecimento do Pacto Federativo. A rebelião da época era uma rebelião tributária, por problema de repartição de receitas, né? A Assembleia tem papel não só hoje, como durante a sua história toda, ela representa o povo, representa toda a sociedade
E na democracia ela tem um papel extremamente importante pela possibilidade de debates duros muitas vezes, onde cada um segmento da sociedade é representado pelos 55 deputados.